celular agora. Vê se tem algum jogo instalado. Talvez um jogo que te acalme, um jogo que te divirta, um jogo que te anime. Se você faz parte das pessoas que jogam videogame, sejam eles no PC, no console, no tablet ou no smartphone, parabéns! Você faz parte dos 74,5% da população brasileira, de acordo com a pesquisa Game Brasil 2022. O que será que torna, então, os games tão atrativos? Na verdade, o que é que tornou um produto um jogo? Não, gente, agora dá um pause nessa filosofada, porque a gente já fala sobre isso. Antes, um pouco de história. Há mais de meio século foi lançado o Magnavox Odyssey, considerado o primeiro console de videogame da história. Bem diferente do que a gente conhece hoje em dia como videogame, ele trazia folhas que deveriam ser coladas na TV para que as crianças interagissem com as imagens que apareciam na tela, de forma manual, sem controles remotos, mouses ou teclados. E aí, em 1972, entra em campo o tadam, Atari. Foi naquele mesmo ano que os fundadores Nolan Bushnell e Ted Dabney lançaram o jogo Pong. E isso seria apenas o começo da história dos videogames como nós conhecemos. Tá bom, agora eu vou chamar um professor de verdade para contar mais para vocês. Essa é a pergunta mais difícil de todas, na verdade, porque assim, muitas coisas hoje respondem por isso. A gente pode estar falando de videogames, é a mais comum. São jogos eletrônicos que a gente joga em dispositivos eletrônicos, consoles, dispositivos móveis, celulares, computador e assim por diante. Mas a gente pode estar falando de outras coisas. Por exemplo, recentemente a gente viu uma ascensão muito grande da cultura de board games, então tem muita gente jogando board games. Hoje em dia você tem toda uma cultura que movimenta muitas pessoas e muito dinheiro de jogos muito complexos, cujo gameplay dura 3, 4, 5 horas às vezes. Então muitas coisas podem ser um game. Se a gente estiver falando de videogames especificamente, ainda assim muitas coisas podem ser consideradas games. Na academia, por exemplo, você tem textos que vão considerar desde, sei lá, Second Life, a plataformas de interação, há essas lógicas todas do metaverso que apareceram mais recentemente por causa da transformação do Facebook especificamente. Há jogos mais, vamos dizer assim, tradicionais. E aí esses jogos mais tradicionais eles vão desde experiências narrativas muito complexas e satisfatórias, e você tem naturalmente toda essa infraestrutura dos esportes, né? E aí o que são esses esportes? São o videogame levado para o aspecto competitivo. E aí você tem times jogando e competindo e com a indumentária e a tradição e a cultura que a gente vê no esporte sendo transposta para o mundo dos videogames. Os videogames eles surgem em ondas desde a década de 50. Então você tem pequenas experimentações, pequenas experiências, inclusive de mídia mesmo. Por exemplo, você tem uma implementação de Pong, que é uma transposição do tênis, né, para o videogame, que é feita no visor de um osciloscópio. Mas a coisa começa a funcionar efetivamente a partir da década de 70, com a criação dos arcades, né? Então você tem jogos que são montados nesses gabinetes imensos, né, grandões, acho que todo mundo já viu um desses. Começam naquele momento nesses gabinetes e começam em lugares como as pizzarias que a gente conhece, né? Então você tem, por exemplo, o primeiro registro de um negócio bem sucedido voltado para videogames é uma rede de fast food americana chama Chuck E. Cheese, que aí eles vão e botam os arcades lá e as pessoas vão comer fast food, vão se divertir e acabam jogando nos arcades. Então a coisa começa assim. Esse é o momento marcado, vamos dizer assim, pela ascensão da cultura americana, da American Way of Life. Então você tem aquela coisa da década de 50, os Estados Unidos como, né, o centro do mundo, o pós-guerra, a Europa em frangalhos e assim por diante. E nos Estados Unidos você tem, enfim, um impulso bélico muito grande, o que de certa forma ajuda a contextualizar por que os videogames eles
olham tanto, né, para esse confronto. Então você vai ver títulos de hoje, você ainda tem títulos militarizados muito comuns, mas você tem também uma contracultura surgindo nos Estados Unidos, né? Sobretudo na costa oeste, com a cultura hippie, enfim. Então você tem uma contracultura ali. É esse embate cultural que mais ou menos pauta a ascensão do videogame. Talvez você ou seus pais nem se lembrem ou tenham tido contato com esses consoles que Thiago citou na entrevista. Isso porque a história dos videogames aqui no Brasil é um pouco diferente. O American Way of Life deu espaço pro jeitinho brasileiro, sabe? Os videogames chegam no Brasil de uma forma meio não oficial, pronto. Eu acho que essa é a verdadeira palavra. Porque a gente estava falando da década de 70, e aí a década de 70 marca assim, a ascensão dos videogames por vários motivos. Primeiro por causa desses negócios que são montados, mas também por causa do lançamento de grandes marcas que se tornam marcos, né? A Atari, por exemplo. Na década de 70, especificamente, a gente vivia sob o regime militar, e o regime militar ele impedia que a gente fizesse importação de eletrônicos. Isso chamava Lei de Reserva de Mercado. A ideia era que a indústria nacional ela pudesse se desenvolver sem que a gente precisasse importar coisas de fora. Só que a gente não tinha know-how nem mão de obra para trabalhar com isso. Então o que acontecia? As pessoas viajavam para os Estados Unidos e traziam videogames, e aí as placas elas eram muito simples nesse momento. Então o que eles faziam? Assim, engenheiros eletricistas, né? Eles traziam os videogames de fora, abriam o videogame, olhavam a placa de circuito e copiavam na placa de circuito. Então você vai ver, por exemplo, a gente aqui no Brasil teve acesso a muitos videogames piratas na década de 80. O Phantom System, que a gente conhece aqui, foi pirateado, o Atari foi pirateado. Então eu posso dizer que na infância eu nunca joguei o Pac-Man original. Eu só descobri isso muitos anos depois, 20 anos depois. Você tem Street Fighter e você tem um conhecido Street Fighter de rodoviária. O que é o Street Fighter de rodoviária? É um porte pirateado do Street Fighter que tem, enfim, códigos modificados. Mônica no Castelo do Dragão, um jogo emblemático da nossa infância, porque você tinha os personagens da Turma da Mônica nas revistas em quadrinho e de repente você tinha aquilo no videogame, a Mônica segurando o Sansão assim, e é um porte de outro jogo. Isso é ruim por um lado, talvez, por outro lado não necessariamente, assim, porque, enfim, a gente teve acesso àquela cultura quando normalmente a gente não teria. É o jogo da Mônica contra o Capitão Feio pelo Master System. Tem muita aventura, ação e um monte de coelhadas. Esse Capitão Feio vai ver que brigar com a Mônica não é brincadeira. A relação dos brasileiros com os games foi se estreitando com o passar das décadas e hoje estamos aí, no top 10 países com maior receita no mercado dos jogos eletrônicos, sendo inclusive o maior da América Latina. Espera, mas acho que ainda não respondemos por que danado tanta gente joga videogames. Tem até um autor que eu gosto muito que ele diz que a gente só joga videogame porque a gente perde. Então é o perder, é o morrer que faz com que a gente volte pro jogo e tente novamente suceder ali, né? Você tem a coisa absoluta do desafio, né? Absoluto, estou dizendo que tá disposto em tudo, é o princípio básico. Um desafio físico ali em certa medida, porque você tem que ter um certo reflexo, você tem que ter, né, uma desenvoltura. Para além disso, aí você tem, da década de 70 para cá, uma evolução, não só técnica, no sentido de que os jogos vão ficando mais realistas, mais bonitos, mas você tem também uma evolução do ponto de vista poético, eu acho que é a palavra. Assim. Então você tem narrativas mais complexas,
mais sedutoras, mais dramáticas. Os jogos eles se transformaram nesse meio em que você pode efetivamente extrair convívio narrativo. Se aquela pesquisa que eu falei lá no começo do episódio aponta que mais de 70% dos brasileiros se consideram gamers, isso quer dizer que há muita diversidade em quem joga videogame hoje em dia. São homens, mulheres, meninos, meninas, e no próximo episódio eu vou te mostrar alguns desses personagens que não largam mão da gameplay. Eu conto com vocês pra gente platinar essa série, hein? No mais, valeu, falou, GG. Tchau!